Ela mandou aqui o seguinte: professor, a telepatia é possível? Saudações palestrinas, Gregório. Eu vou completar esse da telepatia. Pois não. Se é possível, que ela perguntou, e a minha pergunta é um pouco diferente. Não sei se completa essa. Se existe algum tipo de comunicação entre os cérebros, Sim. Uma coisa meio Bluetooth, assim. Não, a telepatia, como eu imagino que ela esteja se referindo, não. Porque o campo magnético do cérebro é muito pequenininho. Ele é da ordem de 1 picotesla. Ele não é possível. Não tem como expandir. propagar instantaneamente. Para você ter uma ideia, o campo magnético que o cérebro produz, ele é equivalente ao campo magnético do Sol a nível de Plutão. Lá no final do sistema solar, tá? O que sobrou da luz que o Sol emitiu é equivalente ao campo. Então, ele é muito pequeno. Várias ordens de magnitude menor que o campo magnético da Terra, então ele não consegue propagar. Todavia, em 2013, nós publicamos a primeira interface cérebro-cérebro. É que eu estava me referindo aqui há um tempo atrás, em que um ratinho no Brasil... Sim. Estava fazendo a mesma coisa que eu falei. Aparecia a luz do lado direito, ele apertava o lado direito, ganhava um troço. Aparecia do lado esquerdo, ele apertava o lado esquerdo, uma barrinha, né? Uma alavanca. Ele apertava, também ganhava. O que nós fizemos? Nós lemos a atividade elétrica do cérebro desse ratinho no Brasil antes dele fazer direita ou esquerda. Certo. Mandamos essa atividade para os Estados Unidos e entregamos esse sinal, usando amplificadores e tudo, no cérebro de um ratinho lá na Coreia do Norte que não tinha as luzes. Ele tinha as barras. Tá. E a pergunta é assim, será que ele vai conseguir acertar acima da chance, não aleatoriamente, qual é a barrinha que tem que apertar? E ele acertou com 70% da chance. Então, nós fizemos uma conexão cérebro-cérebro, né? E era muito legal, foi muito legal ver a dinâmica, porque esse ratinho aqui no Brasil, se o cara lá nos Estados Unidos acertava, o rato nos Estados Unidos acertava a barra correta, ele ganhava uma recompensa extra. Então ele começou a entender que tinha alguma coisa acontecendo. Então, mas ele não tem noção. Não, ele não tinha noção de o que estava acontecendo. Mas ele tinha uma... Então o que acontecia? Quando esse cara começava a errar demais, esse cara diminuía a velocidade da decisão dele aqui. Entendi. Até o outro ratinho acertar e ele começar a ganhar mais recompensa. Ou seja, nós criamos uma interação. Isso pensando para frente, o que quer dizer isso? Tem muitas... Teve um grupo em Seattle que logo depois disso fez isso com seres humanos em métodos não invasivos. Como? Eles pegaram o sinal do EEG de um cara que estava decidindo o que fazer e mandaram com um estimulador magnético por fora um pulso para o cérebro de um cara que não estava vendo as condições do primeiro. E o cara reproduziu os nossos resultados dos ratinhos. Ele conseguia decidir de uma maneira muito rudimentar, tá? Não transmitia a sinfonia de Beethoven, nem o resultado do jogo do Palmeiras. Mas a prova de conceito foi feita. Mas a telepatia espontânea, ela não tem como ocorrer. Precisa de um mecanismo... Você precisa amplificar os sinais, você precisa transmitir os sinais, não tem como ocorrer. Mas isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. É uma coisa meio... Tem coisas muito mais interessantes que não são telepatia, que é o que eu chamo de BrainNet, né? Quando nós estamos aqui conversando, como um time de futebol está jogando futebol, o cérebro dos membros desse grupo social que estão interagindo sincroniza. A atividade elétrica desses cérebros começa a ocorrer ao mesmo tempo. Em cada um dos cérebros. É a base do porquê nós temos grupos sociais tão coesos, que trabalham tão bem em conjunto. Em um bem comum. Então, não é à toa que os exércitos do mundo inteiro têm marchas e hinos, não é à toa que as manifestações públicas, políticas, seja o que for, tem música ou tem coisas visuais, é porque isso você ajuda a sincronizar a mente dos indivíduos e formar o que a gente chama eu chamo de BrainNet, né? Tem gente que chama hyperbrain, um hipercérebro, um hipercérebro, que é um cérebro formado por múltiplos indivíduos, né? Isso não é telepatia, mas é muito provavelmente, eu acredito que seja, a base fisiológica que explica porque os grupos sociais em primatas, em todos os animais, eles são tão coesos, né? Isso até na religião também. Sem dúvida. Em movimentos de catarse, que você vê sem dúvida. Um monte de gente fazendo uma coisa e depois, por que você fez? Não é à toa que quando o faraó do Egito saía ao meio-dia em Tebes do seu palácio vestido de ouro, instruído pelo sacerdote-chefe da brincadeira, que quando o sol batia nele e ele brilhava, milhões de egípcios acreditavam que ele era a manifestação do Deus Sol, né? Exato.
Era essa forma de controle de dominação, né? Porque para os egípcios, isso pelo menos é o que a gente ouve, né, dos egiptólogos, né? A noção de que o faraó era o deus Sol, era o Ra, né? Formava a cola que mantinha a sociedade, que era virtualmente de 99% de escravos, né? Porque o conceito de indivíduo fora da corte e dos sacerdotes era basicamente a sobrevivência mínima, né? Então a cola que unia a sociedade egípcia e depois sociedades subsequentes era a abstração mental, né, criada por um troço como esse, um simbolismo como esse, que fazia com que todos os cérebros desses indivíduos se sincronizassem ao mesmo tempo. Numa mesma crença. Numa mesma abstração. Exato. Mas os outros animais têm isso também? Tem, sem dúvida. Que é o macho alfa, essa coisa? Sim, os macacos, as abelhas, as formigas em diferentes níveis, em diferentes, né? E eu não estudei insetos, por exemplo, então eu não posso dizer, mas sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma que os passaredos que você vê, milhões de pássaros voando, formando, né? É porque existe uma sincronia cerebral dos indivíduos, né? E eles passam a funcionar como um todo. Né? Formiga, abelha fica mais evidente, mas todos os animais têm um nível de... Sim. E nos primatas, a gente documentou isso em primatas primeiro, em macacos. E agora vários grupos têm documentado isso nos últimos 3, 4 anos em seres humanos, registrando a atividade elétrica de múltiplos indivíduos ao mesmo tempo, de um quarteto musical... de uma banda de rock, de um grupo de cantores, né, vocalistas, enfim, isso, eu acredito que isso ocorra em todo tipo de grupo social que tem uma missão comum. Entendi. Né? Time de futebol.